Boa tarde a todos. Venho dar continuidade então ao estudo do livro A Caminho da Luz, analisando os capítulos de 13 a 16. Este é um livro espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel, publicado no ano de 1939 pela editora Federação Espírita Brasileira. E começo com uma breve contextualização, passando depois à análise dos respectivos capítulos. Esta obra narra a história da humanidade sob a luz do Espiritismo. Conforme nos explica Emmanuel no prefácio do livro, o objetivo da mesma não deverá ser um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será à tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. O livro revela informações desde o início da formação do planeta Terra, passando pelas civilizações que o mundo já abrigou, culminando nas promessas de um mundo melhor. Começa por nos falar sobre uma comunidade de espíritos puros, da qual aquele que viríamos a conhecer por Jesus faz parte. E isso nos lembra que o universo é muito mais antigo do que o nosso planeta Terra. Emmanuel traz a visão espiritual de factos que vão desde a criação do planeta e a sua estabilização para tornar-se habitável, passando pelas etapas da acomodação física ainda em curso. Vislumbra o aparecimento dos primeiros sinais de vida até chegar à história das grandes civilizações. Ele nos mostra a participação importante dos espíritos exilados de um dos planetas que compõem o sistema de Capela, tanto na formação física quanto na formação intelectual e religiosa do homem terreno. Os chamados exilados de Capela são um grupo de espíritos que de alguma forma já não estavam afinizados com o progresso do planeta onde habitavam e até retardavam o progresso do próprio planeta. Desta forma, foram direcionados ao planeta Terra para que se aprimorassem e, ao mesmo tempo, trouxessem já os seus conhecimentos para a evolução deste planeta que estava a iniciar-se. Passando então agora à análise dos capítulos em particular, começamos com o capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Reportando-nos ainda às conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. A Grécia havia transferido, nas suas lutas expiatórias, as suas experiências e conhecimentos para a família romana. Apta então para as grandes tarefas do Estado. De facto, se Roma quisesse, poderia, à força da educação e do amor, unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva da humanidade. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular pelos emissários do plano invisível. E a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas, com vista à organização das nacionalidades modernas. Ou seja, a espiritualidade superior esteve sempre a trabalhar para a evolução planetária e Roma poderia ter sido, sem dúvida, a grande ponte para o crescimento e a evolução espiritual da humanidade. Os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos, mas não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros, porque todos os seres têm o seu livre-arbítrio, na qual a espiritualidade não pode intervir, apenas orientar. E é nesta orientação, mas não aceitação destes espíritos, desta orientação, que começam os abusos da autoridade e de poder pelo homem na Terra. Foi o que aconteceu com Roma, cujos generais, desviando-se dos objetivos superiores que os animavam, deram origem aos mais amargos frutos da provação e sofrimento para a humanidade terrestre.
A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos lhe minaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de suas sentinelas mais avançadas. Sempre existirá também a influência da espiritualidade inferior, que não compreende a necessidade de evolução e de progresso. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência de vida. Mas os seus atos originaram, lá está, os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E, como sabemos, dada a lei da ação e reação, este sofrimento provocado terá, efetivamente, as respectivas consequências. Contudo, a aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. E assim aconteceu no século de Augusto, o último imperador de Roma. Mas, e com a vinda de Jesus ao planeta Terra, não havia motivo para que todos não fossem envolvidos nessa vibração de amor, porque ele próprio, ao aproximar-se, já emanava essa vibração, que também rapidamente terminou com o regresso dele à pátria espiritual. E, depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era da paz, de trabalho e concórdia com o regresso de Jesus às regiões sublimadas da luz, portanto, com o regresso ao plano espiritual. É nesse reinado que a Judeia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que não lhe compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora neste doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Portanto, o povo da época não conseguiu compreender a mensagem de Jesus, a mensagem de amor. Contudo, os seus seguidores, humildes, iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. Os mensageiros do alto iniciam igualmente e de modo indireto o esforço de auxílio de um império nas suas dolorosas provações coletivas. Assim, o Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do seu esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas depois das suas guerras, desvios e circos cheios de férias e gladiadores. E esta queda do Império Romano dá-se quando este já não consegue mais impor o seu domínio. O capítulo 14 fala-nos da edificação cristã. E atingindo um período de nova compreensão dos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita, trazida por Jesus para as classes oprimidas, tornara-se um assunto obsidente para as massas anónimas e sofredoras. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judeia, que lhe ouviram diretamente os ensinos. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os factos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça.
A sua doutrina de perdão e de amor trazia uma nova luz aos corações e aos seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A exemplificação de Jesus tinha aberto os olhos daqueles que já estavam predispostos a amar e que sentiam essa vibração de luz e de amor. A princípio, claro, as autoridades do Império não ligaram muito à doutrina nascente, mas os apóstolos continuavam ensinando que por Jesus Cristo não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. Mas não era visto da mesma forma por todos. E o patriciado não podia ver com bons olhos uma semelhante doutrina. Os cristãos foram, assim, começando a ser acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martírio com as primeiras perseguições aos cristãos. Na Judeia, cresce então o número de adeptos da nova crença. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda a parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez de um relâmpago. Doutrina alguma, até àquela data, alcançara no mundo semelhante posição em face de preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorredoras, porque Jesus não falou apenas, Jesus exemplificou e vivenciou os ensinamentos que queria trazer ao povo da época. Considerado como o maior revolucionário de todas as épocas, não empenhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. É por essa razão que os Evangelhos constituem o livro da humanidade por excelência. E assim se dá a redação dos textos definitivos. Nesse tempo, quando começaram a surgir as primeiras críticas, os mensageiros do Cristo presidem à redação dos textos definitivos com vista ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. No trabalho de redação do Evangelho, que constitui sem dúvida o portentoso alicerce do cristianismo, verificava-se também nessa época algumas dificuldades para que se lhe desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas esses pescadores, valorosos, eram elevados espíritos em missão, mas precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de Jesus, sofrendo, claro, as influências do meio a que foram conduzidos. E, efetivamente, muitas eram as influências negativas para que não se espalhasse ou para que se apagasse a mensagem que Jesus trouxera. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. Sob a proteção de Jesus, estabelece-se então assim as novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representava então para o plano invisível senão um foco infeccioso que era preciso neutralizar ou remover. Todas as dávidas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformando num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. E, pela lei do progresso, surge então esta necessidade de renovação. O Divino Mestre chama assim aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível.
Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse, que é uma divulgação ou uma revelação de um grande acontecimento e que geralmente vem trazer, não é, o que até então estava oculto e que permite uma visão, digamos assim, dos segredos celestiais, que dá sentido às realidades terrenas, àquilo que nós vemos. Entramos assim no capítulo 15, a evolução do cristianismo. Como já foi dito, a vinda do Cristo ao cenáculo do mundo assinalara o período da maioria espiritual da humanidade. E o aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo. Tais eram os desígnios do plano espiritual, inviabilizados pelas forças da terra, aliadas às mais fortes tendências do homem terrestre. Essa maioridade espiritual implicava direitos, que por sua vez se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas da ciência e de liberdade, com vista ao porvir. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra. E isto acontece porque os espíritos habitantes do planeta ainda se encontravam pouco predispostos às questões espirituais, tratando-se assim de espíritos mais atrasados. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar precociente, todavia, penetrara o âmago das almas, e não for em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e da coletividade é integralmente respeitada, porque, como já referi, respeita-se o livre-arbítrio de cada um. Mas também se aplica a lei da ação e reação e cada um vai receber consoante a sua semeadura, porque cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve a oportunidade de realizar os seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições aos cristãos, os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Como nos diz o ditado, o fruto proibido é o mais apetecido, e assim também aconteceu. A perseguição trouxe uma expansão, digamos assim, à própria doutrina. Os seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que lhes era apresentada e não atinaram que o jejum e a oração constituíam uma grande virtude, porque não compreenderam que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significavam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. E estes retiraram-se para a vida monástica. Povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro, porque não era fácil continuar as pegadas de Jesus. Mas Jesus não era isto que pretendia. Desde a 10ª perseguição que o cristianismo era considerado em Roma como uma doutrina morta. Mas os propostos do Mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios, e assim era necessário seguir as pegadas de Jesus.
300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando amparar a Igreja de Roma no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enverdar pelas estradas da sombra, para o esforço da salvação e de experiência, e tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma. Por último, o capítulo 16, a Igreja e a invasão dos bárbaros. Por volta do ano 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo a religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano, ou seja, da adoração aos vários deuses antigos. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. O cristianismo, porém, já não aparecia com a mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das predarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, que contrapunha com os ensinamentos de Jesus. As autoridades eclesiásticas compreendem que era preciso fanatizar o povo, impondo para lhe poderem impor as suas ideias e suas concepções. E longe de educarem a alma das massas sublimes na lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos pouco inclinados às indagações transcendentes. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sobre os escombros de uma doutrina deturpada. Isto para que se fidelizasse o povo à Igreja. E é assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas e até as festas do culto externo, o que não coincidia com aquilo que Jesus nos tinha trazido. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do Império. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. É nesse momento que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. As suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos, mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. A queda de Roma determinou no mundo extraordinárias modificações. A desorganização geral, com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo, deu origem a um longo estacionamento nos processos evolutivos, e é aí que vamos encontrar as razões da Idade Média, conhecida como o período escuro da história da humanidade. Contudo, é aqui que um novo ciclo de civilização começa sob a amorosa proteção do Divino Mestre. O papado era obra do orgulho e da iniquidade, mas Jesus não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados e faz com que surjam, no seio mesmo da Igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Almas sublimadas e corajosas
reencarnam, então, sob a égide de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. Por isso, nunca estamos desamparados. Os benfeitores trabalham sempre em todas as áreas para que se dê a evolução. E concluo que esta obra mostra-nos então que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, o da solidariedade e do bem, mas os próprios homens, na esfera relativa das suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. A maturidade espiritual da humanidade terrestre começa com a chegada de Jesus à Terra, uma vez que este, com a sua exemplificação divina, entregou o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Há 2 milénios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. O Evangelho, essa luz maravilhosa e divina, traz-nos o que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender, os maravilhosos ensinamentos de Jesus. É um Evangelho que guarda a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo este o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas das sabedorias do céu. E assim se fez a história. Pela vossa atenção, muito obrigada.